Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Saloscast. Hoje eu tenho certeza que vocês vão entender tudo sobre o desenvolvimento infantil, porque estou aqui com o Luciano Hartmann, que vai nos trazer tudo sobre o desenvolvimento das crianças e o que impacta de forma positiva e negativa na vida delas. Então, Luciano, muito obrigado já pela tua presença e conta um pouquinho para nós sobre esse mundo tão complexo do desenvolvimento infantil. Obrigado pelo convite, Henrique. Olá, pessoal. Meu nome é Luciano Hartmann, sou médico neurologista infantil e, atendendo a um convite do Henrique, aceito prontamente, trazer um bate-papo, né, uma conversa franca, sem palavras difíceis, para que todo mundo entenda, sobre o desafio que é o desenvolvimento infantil no nosso mundo atual. Eu acho que a gente não tem como não começar esse episódio trazendo as mudanças dessa nova geração. Como que essa digitalização está impactando na vida das crianças e tu que acompanha o desenvolvimento das crianças, como tudo isso está atrapalhando de forma negativa, podemos dizer assim, até a questão das aprendizagens. É, a exposição precoce a telas, vamos chamar assim então de telas, e aí vamos incluir televisão, videogame, celular, tablet. Ela, para as crianças pequenas, ela não tem nenhuma vantagem. E se a gente tentar elencar alguma vantagem, se a gente tentar achar, então, vamos fazer um raciocínio de tentar achar uma vantagem. Ah, mas nas telas essa criança pode aprender as cores. Mas isso era para aprender com o pai e com a mãe? Não era para aprender sozinha num sofá ou sentada num carrinho ou no chão, no isolamento de uma tela? Ah, mas pode aprender as letras. Quando é pequena? Qual a vantagem de saber as letras tão cedo? Qual é a brincadeira que se pode fazer com o alfabeto com 2 aninhos? Não tem graça. Ah, mas pode aprender coordenação motora. Do indicador? Não. As telas, elas causam isolamento social dentro da própria família. As crianças costumeiramente fazem uso das telas sozinhas. Elas podem estar numa sala com pessoas, mas o que elas fazem na tela é sozinha. E se forem observar, se vocês forem observar o que essas crianças pequenas fazem quando têm acesso à tela, elas não olham um desenho até o final, elas não terminam um vídeo, elas simplesmente ficam passando, trocando de aplicativos. Ou seja, elas não conseguem idear, planejar e executar nada. Tudo que você precisa para brincar. Vamos brincar de quê? De bola. Como? Não, eu vou pegar a bola e vou chutar para você. Tá, então vamos lá. Agora executa. Na tela você não faz absolutamente nada disso. A criança fica impulsiva, ansiosa, e a tela, a recompensa que ela dá por essa capacidade de ficar trocando de atividade, ela rouba o interesse em brincar, em fazer outras coisas. A tela não te dá modelo. Modelo de quê? Modelo. Para você aprender a brincar, você tem que ter modelo. Ninguém nasce sabendo o que fazer com carrinho. Até você ver alguém brincando com carrinho. E quem é a primeira pessoa que uma criança pequena vê brincando de carrinho? O pai e a mãe. O irmão, quando tem. Uma cuidadora, quando faz parte. Na tela, não. A criança, ela não tem como partilhar o que ela está fazendo. Em raros momentos, quando alguém senta, o que você está fazendo? Mas muito pouco. Ela não tem modelo de comunicação, porque a gente aprende a falar por modelo. Se nós formos expostos a um modelo precocemente de língua inglesa, a criança aprende inglês. Na tela ela não tem isso. Não há interação. Então a exposição precoce a telas não traz nenhuma vantagem para as crianças. Traz vantagem para os cuidadores, visto que aparentemente a criança está calma na tela. Mas você só vê o efeito no comportamento da tela quando você tira a tela. Irritabilidade, choro, aquela criança que fica ociosa, não sabe o que vai fazer, não sabe brincar. E aí vem as birras mais intensas do que birra, porque birra é normal da infância. Mas alguns comportamentos são gerados pela exposição indevida a telas. E provavelmente na tua prática, tu deve ver muito a questão dos pais de olhar o seu filho vivendo, se comportando, e aquela necessidade de patologizar. Ah, meu filho tem isso, meu filho tem aquilo. Isso. E aí provavelmente eles devem te procurar, né? Então, eh, essa questão das patologias. Ah, meu filho tem. Não,
tem déficit de atenção, meu filho é birrento, meu filho não gosta disso, não gosta daquilo, sempre tentando achar talvez um problema para tentar buscar uma solução, mas às vezes esse problema nem existe. Tu percebe isso na tua prática clínica? Muito. É muito do ponto de vista que a gente tem que ter um grande cuidado, onde uma característica do indivíduo não quer dizer que isso seja um sintoma. Desatenção, todos nós temos. Ansiedade, todos nós temos. Oscilamos o humor? Sim. Mas não por isso temos algum transtorno de bipolar, não sofremos de transtorno de ansiedade, transtorno de déficit de atenção. São características humanas. Ah, mas essa criança é muito agitada. Mas está dentro de uma normalidade ser explorador, testar limites, ver se a criança, com o ato de não atender logo ou insistir, não tem uma vantagem, um ganho secundário. Insistiu até que a mãe cedeu, até que o pai cedeu. Ué, não funcionou? Por que vai parar de insistir? Então, o grande cuidado que tem que se ter é entender que são crianças que precisam de regras, de exemplos, obviamente, de regras. Não é porque é criança que pode fazer tudo, não, elas também se colocam em risco. E se precisa entender que, à medida que vai crescendo, algumas estruturas cerebrais vão amadurecendo, vão entrando num funcionamento mais pleno. Por exemplo, o controle inibitório. Você ter a capacidade de controlar o seu comportamento melhor. Mas isso depende de crescimento, e crescimento depende de hábitos saudáveis de vida. Estimular atividade física, sono, alimentação e exemplo. Então, hoje se confunde muito ter uma característica com ter um transtorno. E muitas vezes, esta característica que não é um transtorno, mas está mimetizando, parecendo ser, está tão intensa, mas a resolução seria mudar rotinas de toda a família. A rotina da família impacta no indivíduo. E o comportamento do indivíduo impacta na família. Tá? E é muito legal tu trazer isso, porque alguém que está nos escutando e que tem filho pode pensar, ah, pronto, lá vem eles com a história de rotina. Eu tenho a vida corrida, não tenho como não tenho o que fazer, eu chego em casa tarde, tô cansado, não sei o quê. Não existe isso aí. E eu acho que tu, como médico, passa por esse trabalho da psicoeducação, né? E às vezes nem é com a criança, né? É com os pais, como tu já falaste antes. Então, é, eu vejo muito essa coisa assim, alguém que estuda, que tá na linha de frente e fala, ó, para as coisas mudarem, tem que começar do zero. Não tem muita coisa milagrosa. É o arroz com feijão, é acordar no horário certo, é fazer assim uma rotina para o filho. Ah, não, lá vem eles com essas coisas de novo. Ah, isso aí não existe. Tu sente isso também, essa repulsa dos pais? Eu não sinto tanto uma repulsa, mas eu sinto uma descrença de que eles vão conseguir uma rotina. Uhum. A vida, a gente é quase que refém do relógio. Dizer que a vida não é corrida, não tem como. Ela é. Trabalho, enfim, mas tá, mas e qual é a opção que se tem essa criança? Essa criança existe. Essa criança não pode ser vítima disso. Né? Então, agora, eu queria que alguém mostrasse que uma infância sem uma rotina, e rotina, a gente não está falando em rotina engessada. A gente está falando de organização do tempo. Uhum. Tempo de brincar. Brincar de quê? Do que a criança quiser. Brincar livre. Brincar livre, inclusive, às vezes, permitindo que a criança se aventure, que ela tome decisões, que ela tente aprender sobre riscos. Né? É como muitas vezes no passado, os pais diziam, quer subir na árvore? Pode subir, mas se você cair, eu vou passar mertiolate na ferida. Eles não diziam não suba, mas tome sua decisão, se quiser subir. Mas saiba que se cair, vai ser mertiolate. A gente subia, caía, chorava depois do mertiolate. Uhum. Na próxima vez que eu subia, a gente pensava, mas na última vez passou mertiolate. Não vou subir. Mas era uma decisão que a gente aprendia a tomar. Sim. Então, os pais têm muita dificuldade hoje, as famílias têm muita dificuldade de ter rotinas saudáveis, sejam para os adultos, mas principalmente para as crianças. E isso engloba rotinas de sono, alimentação, rotinas de estudo, rotinas de atividade física e rotinas de tédio. Uhum.
ter um momento para a criança, às vezes, não fazer nada. Fica a opção dela. Ela tem que ter esse momento. Ela tem que aprender a se entediar. Ela tem que aprender a se frustrar. Então, não, como eu falei lá, eu acho que não é uma resistência, mas é uma dificuldade em criar, porque eu nunca vi alguém apresentar informações de que uma vida, uma infância totalmente sem rotina desregrada, em tudo que eu citei, traz vantagem. Uhum. Simples. Não há como. E é muito legal tu trazer isso, porque as pessoas pensam assim, bah, mas isso deve ser uma coisa muito difícil de fazer. E aí a gente pode falar que é simples, mas não é fácil. E por que que eu digo é simples, mas não é fácil? Porque antes mesmo tu estava contando para nós algumas coisas de como tu aprendeu, né? Se tu puder trazer pro pessoal como, às vezes tu pensa assim, bah, mas como é que eu vou ensinar meu filho tal coisa? E aí foi muito brilhante algumas experiências que tu passou, justamente o pessoal entender, sério, é só isso? É aquela coisa, é simples, mas não é fácil. Não, não é fácil. E eu acho que a mudança dessas relações, ela trouxe de uma maneira algumas liberdades para as crianças, só que liberdades que trazem problemas para elas. Como é que. Agora, como o Henrique pediu, um exemplo, né, meu, assim, ó, na hora do almoço, como é que meu pai evitava que eu comesse rápido demais para ir brincar? Eu não vou dizer para ir usar tela porque não tinha tela, né? A única tela uma criança naquela época era show da Xuxa, de manhã cedo, tal Sim. horário, e só. O resto do tempo não tinha o que interter uma criança na tela, portanto a gente só brincava. Mas como é que ele evitava que eu saísse rápido da mesa? Ele só me dizia: se você já terminou, agora fica na mesa até todos terminar. Ele não dizia não come rápido. Ele só me condicionou. Terminou? Agora espera todo mundo terminar. Até porque era um momento que a gente conversava. Que ele perguntava: o que você brincou hoje de manhã? O que você fez? Que hora você acordou? Que era um momento da gente poder estar junto. Meus pais eram professores, são professores aposentados hoje, e trabalhava 60 horas. Então, às vezes, ou era na hora do almoço ou na janta, eu não via quase eles. Sim. Né? Então, e essa era uma maneira dele me desencorajar a comer rápido, porque igual não teria vantagem nenhuma, teria que ficar na mesa. Então, eu acabava adquirindo o hábito de não comer rápido. Na primeira semana, no primeiro dia, eu não sei, porque eu não lembro. Possivelmente não, mas foi a persistência dessa conduta que gerou o resultado. Ir dormir. Essa história de as crianças vão dormir na hora que os pais vão dormir. Os pais vão dormir meia-noite, a criança vai dormir meia-noite. Mas quem inventou isso? Que isto é um hábito saudável para a infância. As crianças têm uma demanda de sono. Os adultos têm outra demanda de sono. São fases diferentes. Então, no momento que uma criança com uma demanda vai dormir na mesma hora dos pais, ela já está no prejuízo. Ah, mas vai dormir até meio-dia. Oh, perdeu a manhã de brincadeira na cama. E daí vai querer esse horário para brincar. Às vezes vai à escola à tarde e vai sobrar quando? De noite, quando não é a hora. Uhum. Então, as crianças têm uma demanda e devem ter um hábito, uma rotina. Os pais têm outra. Muitas vezes, quando as crianças dormem, quando a gente termina algum afazer da casa ou da profissional, ainda que falte. Então, essas situações tornam difícil. Eu gostava de jogar futebol, não jogava nada. Uhum. Alguns amigos vão dizer que nunca joguei nada. E eu até não discordo deles. Mas eu tinha dificuldade de segurar a bola de futebol. Não me jogavam quando eu era goleiro. Eu tinha uma motricidade não muito boa. Eu não fui botado numa escolinha. O que meu pai fez? Não sei se foi pensado ou foi sem querer, mas ele me levou junto para ir buscar laranja no interior, nos meus tios, aonde ele subia na árvore e ele jogava as laranjas. O que eu pegasse botava no saco, o que caísse no chão ia estourar, e o que me acertasse na cabeça era prejuízo. Mas com isso, eu não queria ir buscar laranja, eu queria jogar bola. Então, para poder voltar logo a jogar bola, eu queria encher logo o saco. Então eu pegava as laranjas. Só eu não sabia que aquilo era um treinamento para que eu pegasse melhor a bola de futebol, que eu tivesse uma coordenação motor, uma noção espacial melhor, uma rapidez, reflexos. E foi de uma maneira natural, não foi nenhuma terapia. Só que várias situações, hábitos da infância, nós não temos mais hoje. A vida corrida, sim, é um motivo, a gente tem que reinventar algumas coisas, mas está se perdendo e as crianças estão passando por uma fase importantíssima, os primeiros 24 meses de vida,
que elas estão deixando de ter alguns estímulos que podem até ser dados depois, mas não farão mais o mesmo efeito. Por quê? O cérebro já mudou. Uhum. O cérebro cresce muito rápido nos primeiros anos de vida. Tá? Então, essa é uma fase de ouro na infância, que todo estímulo nocivo tem que ser retirado. Não vale a pena fazer uma aposta. Agora uma reflexão tua mesmo, Luciano. Eu vejo, assim, em algumas outras questões da vida, um certo comportamento onde a gente chega num ápice muito grande que nos gera tanto prejuízo que a gente acaba voltando para o que era feito antigamente. Aquela coisa assim, tu teima tanto até que tu pensa, bah, realmente eles estavam certos, vamos voltar. Aí volta para esse hábito. Com o tempo, tu começa a achar que tu vai reinventar a roda. Ah, não, mas agora tem um jeito melhor. Então a gente fica sempre nesse ciclo. E eu vejo que essa questão das telas e o comportamento das crianças e como elas estão sendo prejudicadas no desenvolvimento vai chegar no ápice, se é que já não está. Tu acha que em algum momento vai voltar a ponto das pessoas que estão nos escutando pensar assim, ó, eu vou ter que realmente seguir o que o Luciano tá me falando. Por mais que seja difícil, a criança ter a rotina, a gente dormir mais cedo, porque não vai ter pra onde correr, porque tu já tá no ápice do problema. Do ponto de vista de hábitos, é, é, é inviável a gente não voltar. Não há como. Vai colapsar. Vai colapsar. Já está colapsando. Uhum. Já está colapsando. É só olhar as relações na infância, as relações família-escola. Né? A gente vê hoje coisas escandalosas, de agressividade, brigas em escolas, professores sendo agredidos, né? Que não existia. Então, não há como a gente pensar em não usar tecnologia. Não, isso não há como. O mundo é digital, se torna cada vez mais digital, tá? Mais personalizável, se não vestível. Tá? Então, a questão não é não usar, é como usar. É como eu vou fazer disso uma vantagem e não um prejuízo. Se a gente pensar assim, ó, que uma mesma atividade, vamos pensar, sei lá, numa atividade de jogo de memória. Ah, mas pecinhas no chão, viradas, todas a gente vai. Era assim que eu brincava. Mas eu posso brincar desta mesma coisa num tablet com o meu filho. O tablet vai ser a ferramenta para uma atividade nossa, não dele sozinho. Eu posso me inserir, às vezes, numa atividade antes, quando são pequenos, não, daí não, tá? Mas a gente pode fazer coisas, atividades com as crianças, usando o tablet como ferramenta. Então, é partilhar uma atividade, é interagir durante uma atividade e não a criança ficar sozinha com aquilo. Uhum. Agora, hábitos de sono, a gente vai precisar. Já tem que voltar a pensar assim, ah, mas a fulana não quer dormir tarde, não quer dormir mais cedo. Mas não é uma questão de querer, é de precisar. Dar a liberdade de uma criança escolher que horas vai dormir, nós estamos dando a liberdade para uma criança que não sabe tomar algumas decisões, ela não sabe fazer algumas avaliações, ela vai tomar decisões baseadas em busca pelo prazer, pelo brincar, mesmo que a prejudique. Uhum. Essa decisão árdua, esse dizer não, cabe a nós, os pais, que nada mais somos do que mentores dos filhos. Sim. Alimentação, em que momento, onde vai ser, o fulano só gosta de comer se olha na frente da televisão. Quem deixou criar esse hábito? A criança não nasceu sabendo disso. Então, em algum motivo foi permitido. Criar o problema é rápido, desfazer ele é muito mais demorado e precisa muita perseverança. Então, nós teremos que voltar a hábitos e inserir nessa rotina com hábitos a tecnologia. A tecnologia traz muitas vantagens de aproximar quem está longe, mas ela não pode afastar quem está perto. Ah, Tá? perfeito. Quando tu fala criança, o pessoal entender assim, o que caracteriza a criança? É até 2 anos, é até 5, até 10, daí tem Até 2 anos não pode ter acesso à tela. Uhum. Ah, mas só vai olhar um videozinho. A gente sabe que não é só um videozinho. Ou vai olhar um videozinho durante 2 horas. A criança nem entende o vídeo. Fica fazendo a mesmices. Não conversa com o vídeo. Fica isolada. Entra alguém na casa, rouba todos os móveis, a criança nem percebe. Ela fica totalmente desconecta do ambiente.
Ela tem uma dissociação ali. Associação, ela fica naquilo, mexendo, as coisas acontecem, não. Ela não vai se relacionar com isso. Ela não vai repetir nada. Ela não está tendo modelos de brincar, de conversação, nada. Então, qual é o ganho? Ah, mas para dar tempo, às vezes eu escuto isso, para dar tempo de fazer tal coisa eu deixo, mas espera só um pouquinho. E como é que as mães cozinhavam, estendiam roupa, lavavam roupa, limpavam da casa com o neném pequeno em casa? Ué, se elas iam estender a roupa, o neném ia junto. Seja numa caixa, num carrinho, mas ia junto. Se ia para a cozinha, ia para a cozinha. Se ia para a lavanderia, ia para a lavanderia. Estava sempre com ela. Com o quê? Sei lá, com uma garrafa, com um potinho, uma tampa de panela. Quem nunca dirigiu o primeiro carro numa tampa de panela? Não se brinca mais disso. Tocou uma bateria com todas as panelas. Com todas as panelas, com caixa de papelão virava brinquedo. Criança não precisa de coisa cara. Criança é exploradora. Ela vai ver uma caixa, ela vai dizer que é um carro que ela entrou dentro, ela vai tentar se esconder, ela vai tentar ser puxada naquilo, ela vai rasgar de maneiras diferentes, ela vai aprender a fazer força. Então, ué, é para fazer, leva junto. Ah, mas o fulano quer, mas é que alguém dia deu o celular. Um dia alguém começou o problema. Tá? Então a gente só tem que pensar que a gente tem que fazer o que traz benefício às crianças, não só felicidade e prazer. Porque senão a gente vai ter dificuldade depois lá na adolescência conduzir essas crianças. Certas coisas a gente faz quando eles são pequenos, entender algumas coisas, saber dizer não para eles. Com certeza saber dizer não, deixá-los se frustrar. Óbvio que conversar, sem dúvida, conversar, converse muito com seus filhos. Mas você que toma as decisões. Eles tomarão só por benefício, prazer, mesmo que se prejudicando. Tá? Perfeito. Imagino que quando tu recebe uma criança, a dificuldade, ou agora com o tempo da estrada, a expertise que tu já tem de conseguir analisar se certos comportamentos ou certos traços que essa criança tem é por conta dos hábitos ou é por conta realmente de uma patologia. Tu conseguiria, às vezes não é possível, mas limpar a rotina dessa criança para saber se esse possível transtorno, déficit, enfim, é por conta de tudo isso que a gente vem falando ou a criança realmente tem aquele seed ali que estão querendo Sim. deixar. Na verdade, a gente consegue, primeiro, observar alguns comportamentos, porque tudo é uma questão de observação de comportamento. O que você faz numa consulta com criança pequena? Se você mandar, às vezes, tem que abrir a boca, a criança não abre. Não é uma questão que ela não quer, ela está com medo que vão botar um palito na boca dela, não quer. Caminha aqui até o tio, a criança não caminha. Oi, tudo bem? A criança não fala. Mas não é porque ela não falou comigo ali, que ela não fala em casa. O que vai ser feito ali? Quando que começa essa avaliação? Não, é na hora que você chama a criança na sala de espera. Se ela atendeu pelo nome. Não que ela tenha que atender. Se ela veio caminhando, se ela veio no colo, como é a marcha dela, como ela vai se relacionar com os pais na consulta, se vai dar atenção na consulta, se vai prestar atenção. Então, algumas coisas, alguns comportamentos que são muito atípicos, a gente já logo de cara já identifica que há algo de diferente nessa criança. Tá? Alguns outros comportamentos, durante essa conversa e munido de muita informação que a família traz, que as escolas mandam, que eventualmente o pediatra manda, que o terapeuta, se essa criança já está em terapia, manda, porque são informações de fontes distintas e que convivem com a criança em momentos distintos. Para a gente nunca ter o viés de só ter informação de uma fonte. Tá? Essa fonte pode estar interpretando errado uma coisa. Tá? E aí o que é mais fácil conseguir? Identificar na rotina da criança vários aspectos inadequados que podem estar colaborando com esse processo. Se é só essa rotina inadequada, ou há algo a mais, no início a gente pode não saber. Às vezes sim, às vezes não. Mas quando a gente diz, olha, vamos ter que mudar a rotina, parece que a gente está dando o tratamento mais difícil do mundo, ou o mais caro do mundo, e é o único que não custa nada, mas precisa perseverança.
Então, o tempo e a experiência vai dando, de fato, esse filtro no olhar. Mas, às vezes, é difícil dizer se isso é patológico ou está mimetizando o patológico por uma conduta inadequada. E aí, dentro da prática ali hoje, o que que tu tem mais visto? Assim, as crianças que chegam para procurar a tua ajuda em relação a esses transtornos, déficits, enfim, o que que tu tem mais visto hoje em dia? Porque até em relação ao autismo, como tem aumentado, esse número de crianças, e se é que tem uma explicação para isso, se tem a ver com, às vezes, até o comportamento dos pais, são pais mais velhos, se isso tem a ver com Uhum. essa questão genética. E porque eu não sei se a pessoa nasce com isso ou ela desenvolve isso. Isso. Então, assim, ó, o que mais o dia a dia, né? O dia a dia. Claro que dentro da neurologia infantil é infinitas as possibilidades de necessidades de avaliação. Mas, sem dúvida, o que mais acaba surgindo, a busca maior, é por dificuldades de aprendizado. E aí eu coloco dificuldades, porque nem toda dificuldade é um transtorno. Uhum. Tá? Qual a maior causa de dificuldade de aprendizado? Falta de rotina. Simples. Sim. Então, dificuldades de aprendizado, transtornos do neurodesenvolvimento e vamos chamar de queixas comportamentais. Queixas comportamentais. E aí eu digo queixas que podem ser patológicas e outras que não são patológicas. Acho que nesse trio está englobado ali 80% Uhum. dos motivos de busca por uma ajuda neuropediátrica. E aí, dentro dessa. Pediátrica também, né? Os Sim. pediatras são os primeiros a serem procurados, né? O pediatra, tu pega a criança numa segunda fase. Eu não faço a pediatria geral. Então, os pediatras são, eu sempre digo que são os guardiões da infância, né? Eu sou pediatra de formação também, formação toda aqui no nosso hospital universitário, mas não atuo mais como pediatra geral, só faço a neurologia infantil. Mas os pediatras são quem fora a criança, fora os pais, que acompanhou crescimento, ganho de peso, inserção alimentar, os primeiros passos, fez as primeiras perguntas, pode ter identificado as primeiras situações diferentes, orientou essa família por um tempo e quando isso não foi o suficiente, eventualmente vai pedir uma outra avaliação. Mas geralmente a gente acaba sendo o segundo profissional a ser procurado. E quando o pessoal te procura, tu acompanha essa criança até quando, assim, até pensando em cronologia, até quando esse humano é criança? Olha, se a gente fosse, se considerar que adolescente já não é mais criança, né? Então, por isso que a neurologia infantil, ela vai abordar a adolescência também. Então, assim, ó, eu tenho, e aí não é uma regra, tá? Isso é uma conduta minha. Eu costumo não iniciar com novos atendimentos, primeiros pacientes, paciente, primeira consulta, quando o paciente já passou dos 15 anos. Porque é uma vivência, uma caminhada, que esse paciente está mais perto da vida do adulto jovem do que da criança. Em 3 anos, depois dos 18 anos ali, já é uma outra fase. Né? Então, eu tenho por hábito novos pacientes, eu não pegar depois dos 15 anos. Né? Se eu não... Agora, se o paciente já é meu paciente antes dos 15 anos, olha, eu sempre digo, ó, você pode ficar comigo enquanto você não se sentir incomodado de vir consultar numa clínica pediátrica, porque eu tenho pacientes já com barba. Sim. Já estão com barba. E ontem eu tive um fato no consultório onde o pai do paciente tinha sido meu paciente. Ih. Né? Eu já fui seu paciente, ele disse, eu olhei assim, tu tá brincando comigo, né? Ele disse, não, sim. E eu perguntei ainda, e tu tá bem? Ele, tô muito bem. Eu falei, que bom então, né? Mas assim, é uma grata, então, não somente ele foi, mas ele estava confiando o filho dele agora. Então, ele parou de vir porque ele já está na faculdade agora, né? E já me aconteceu de o paciente pedir, me encaminha para alguém que atende adulto aí, eu tô meio sem jeito aqui na sala de espera, só tem criança. Então, depois que, se já é paciente crônico, geralmente eles ficam à vontade. Fique comigo enquanto quiser, se quiser uma opinião depois. Geralmente o meu telefone nunca muda. Tem o paciente que já me mandou foto de formatura. Aí. Então, é muito legal, né? Muito legal. E hoje em dia as pessoas provavelmente já te procuram por uma indicação, porque eu penso assim, sabe, pessoal,
Pensa, ah, meu filho tá com um tal sintoma, vou levar no neuropediatra. Ele vai e talvez procurar o pediatra e aí vão encaminhar para ti. E nesse encaminhamento, quais são os casos que eles encaminham para o neuropediatra? Então, os pediatras geralmente são os colegas de profissão, como eu digo, são os que estão no fronte de combate ali do dia a dia, né? São os que acabam referenciando bastante, né? Quando é algo que acaba não respondendo bem às medidas ou não como eles gostariam que tivesse sido a evolução, né? Fazem alguma intervenção, mas também muitos encaminhamentos partem de outros terapeutas, outros profissionais, citando assim, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, que já conhece a criança por algum motivo, ou tem algum conhecido que é da área da saúde que daí indica, quem sabe tu procura um neuropediatra, ou em algumas situações o psiquiatra infantil também, né? Que é um outro profissional muito importante. As escolas sugerem aos pais, olha, quem sabe procura um neuropediatra, Uhum. né, para avaliar, ou conversa com o pediatra, mas geralmente são os pediatras e escolas e outros profissionais de saúde. E aí, quando eles indicam, eu fico pensando, claro que deve ser complexo, mas como que a gente pode trazer assim, até por uma questão do pessoal conhecer o que que a criança está sentindo, ou quais são os sinais ou sintomas que ela está sentindo, que essas pessoas olham para a criança e pensam, ó, tu vai ter que procurar o Luciano. Olha, quando é escola, dificuldade de aprendizado É. ou de comportamento. Um comportamento que esteja prejudicando a criança, tá? E não quer dizer que seja um transtorno, mas algo está acontecendo. Vai-se em busca de um porquê isso está acontecendo e prejudicando. Acho que toda busca por ajuda é para não ter prejuízo e sofrimento. Só isso, né? Quando é algum outro profissional da saúde, dentro da sua área, ele já identificou, já fez uma avaliação, ele já identificou que, por exemplo, falando da fala, olha, já passou por um fonoaudiólogo e ele disse, olha, existe aqui uma demanda fonoaudiológica, mas eu observei outras situações que não fonoaudiológicas que demandam uma melhor avaliação, uma avaliação mais ampla, e aí acaba encaminhando. Ou os pediatras, quando notam, olha, tu acompanha essa criança, foi tudo bem no desenvolvimento até o ponto X, a partir daqui não desenvolveu mais ou até às vezes regrediu. Qual é a tua opinião? O que tu me sugere? E aí dá essa troca, né? Aí dá esse encaminhamento para um segmento, mas o pediatra continua fazendo toda a parte clínica, né? Quando eu recebo uma criança, eu passo a ser o neuropediatra. Eu não vou fazer a parte de pediatria, continua sendo o colega, né? E quando tu fala ali sobre a questão dos transtornos ali de desenvolvimento, ou essa dificuldade, isso é uma questão química do cérebro, que aí, enfim, vem à tona tudo que a gente já conversou, mas vai ter um momento que talvez tu precisa recorrer à questão química, remédio, e isso se explica, pode se explicar por uma questão genética, estrutural e, enfim, e a rotina também. Vamos pensar assim, ó. É, Vou botar mais um pouquinho. dos transtornos do neurodesenvolvimento, os mais frequentes, tá? Mais frequentes, não quer dizer que sejam os únicos. Transtorno do espectro do autismo, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é um transtorno do neurodesenvolver, tá? Transtorno do desenvolvimento da linguagem, tá? Que pode ser não só a fala, Uhum. e o transtorno do desenvolvimento intelectual, Uhum. antigamente chamado deficiência intelectual. Obrigado. Esses são, falando dos mais comuns, principalmente os que mais, né, que é o transtorno do espectro do autismo e o TDAH, a base desses transtornos é genética, Uhum. tá? Não quer dizer que se um pai tem, o seu filho terá, tá? Quando a gente fala de genética, quer dizer que é na constituição do DNA desse indivíduo, tá? Nos seus cromossomos, nos seus genes, que existem alterações, nunca únicas, multigênicas, poligênicas, que geram esse desenvolvimento diferente. Então a gente vai chamar de desenvolvimento atípico, Uhum. né? No autismo, mais de 98% da causa é genética. 50, 60% das vezes até herdável, tá? Nas outras, são mutações novas, mutações de novo, alterações gênicas naquele indivíduo que geram esse desenvolvimento atípico. E esses 2%? E a causa não genética? É a chamada causa ambiental. Mas a causa ambiental, gente, não é dormir mal, dormir bem. Não. É exposição, por exemplo, intraútero a
Uma gestação com pré-eclâmpsia, com pressão alta, difícil controle, diabetes gestacional, prematuridade. Prematuridade não é uma doença, é uma condição. Fulano foi prematuro, tá? Agora, essa prematuridade significa que essa criança vai sofrer um estresse muito grande, onde ela vai ter que maturar todos os seus sistemas, os seus órgãos formados, mas não maturados, aqui fora. Era para ter sido lá dentro. Era para ter sido lá dentro, numa homeostase muito maior, sem oscilações de pressão. E aqui fora não, agora é com ela, vai ter que respirar, vai ter que ser nutrida antes a mãe nutria. Uhum. Então, a prematuridade, ela não quer dizer que a criança vai ter um problema, de maneira nenhuma, mas ela é um risco. Quanto mais prematuro, há riscos do neurodesenvolvimento, no ganho de peso, no crescimento, no aprendizado. Risco, gente, não quer dizer que prematuro vai ter, de maneira nenhuma. Mas é uma criança que precisa de um segmento mais próximo do pediatra. Exposição intraútero a álcool. Qual a dose segura de álcool na gestação? Nenhuma. Uhum. Né? Nenhuma. Tabagismo, tabaco, drogas. Essas que eu citei são drogas lícitas, né? Tem as Sim. drogas ilícitas, tá mesmo? Cannabis, maconha, cocaína e todas as outras, tá? Uso de fármacos durante a gestação não orientados, ou de uso restrito, que precisam de muito cuidado. Tudo isso expõe aquele feto a mudanças químicas num cérebro em formação. Uhum. Então, pode gerar, aumenta o risco de você ter uma causa ambiental. Essa criança não seria geneticamente propensa a ter um transtorno de desenvolvimento, mas essa exposição ambiental gerou nela tal coisa. Quase que a gente precisa dizer, seria um transtorno sequelar. Sim. Tá? Não existe, não é assim, mas sim, paralisia cerebral, falta de oxigenação cerebral, má nutrição nos primeiros anos de vida, uma das dificuldades de aprendizado. Então, as principais causas são genéticas. O tratamento, aí depende. Por exemplo, dentro do transtorno do espectro do autismo, não existe remédio nenhum no mundo desenvolvido para o autismo. Autismo se trata com intervenção, com boas práticas de terapias multiprofissionais, aonde a família também aprende a ser uma família terapêutica, fazendo no ambiente natural, fazer a casa ser estimuladora e não facilitadora. O tratamento do autismo é esse. Parece simples, mas é tão difícil de conseguir um tratamento bom, porque ele é caro, ele tem que ser muito intenso. Há uma escassez, muitas vezes, de profissionais, porque os que têm estão cheios. E é uma transformação familiar. Familiar, né? Só que, por que então, se não tem remédio, por que se usa remédio no autismo? Os remédios, quando usados, os fármacos, eles são voltados a sintomas-alvo, situações específicas que estão acontecendo. Irritabilidade. Irritabilidade não é um transtorno, é um sintoma que vários transtornos podem ter. Oscilação de humor é um sintoma que vários transtornos podem ter. TDAH tem irritabilidade, transtorno do espectro autismo pode ter irritabilidade. Então, os fármacos no autismo, eles são usados para sintomas-alvo, sintomas que estão interferindo no real tratamento de estimulação. Muitas vezes necessários, outras vezes não necessários, só a estimulação do efeito. Já o TDAH é diferente, é um transtorno do neurodesenvolvimento onde há, sabidamente, uma alteração já sabida. A causa do TDAH genético que leva à mutação não se sabe exatamente bem o mecanismo, mas se sabe que tem uma relação com a falta de produção ou disponibilidade de neurotransmissores, dopamina e noradrenalina principalmente. É legal tu falar isso até para trazer nesse link a questão da epilepsia. O pessoal entender o que acontece no cérebro do adulto ou da criança Uhum. e se essa epilepsia ela tem assim um momento que se tu não teve até agora, tu está imune, ou se em algum momento da vida tu pode vir a ter por algum evento. Tá. A epilepsia, então, nosso cérebro, lá composto por todas as células, a unidade básica é o neurônio, né? Ele funciona com eletricidade, potenciais de ação que mudam e vão gerar uma condução elétrica. E nós temos neurotransmissores excitatórios, inibitórios, que tentam manter um equilíbrio nessa excitação neural. Tá?
por causas, às vezes genéticas, outras idiopáticas, que a gente não sabe que existe algo, mas não sabe o que é. Então a gente diz ainda não sabemos, não descobrimos. Ou de causa por uma agressão externa, e depois eu dou exemplos, aquele neurônio, aquele grupo neuronal começa a ter descargas, despolarizações, descargas totalmente caóticas, desincronizadas. Como se desconfigurasse ali. Exato. E começa a emitir descargas elétricas. Se essas descargas ficarem limitadas a um pequeno grupo, forem contidas pelo próprio cérebro, você pode não ter manifestação nenhuma. Você até pode ver alterações no eletroencefalograma, mas não quer dizer que a pessoa teve uma convulsão. Então, assim, eu posso ter tido, mas não tive. Você pode ter alguma descarga elétrica anormal, mas não quer dizer que você tem epilepsia. Perfeito. Para você ter epilepsia, você tem que ter a manifestação de crise epilética, que pode ser com manifestação motora ou sem manifestação motora. Uma crise de ausência, por exemplo, você tem uma manifestação motora muito pobre, não quer dizer que não vai ter. Um leve desvio de olhar, um pequeno tremor de cílios e fica em 4, 5 segundos e você volta. Você não caiu no chão, você não tremeu, isso foi uma crise epilética, do tipo ausência. Então, agora, se essa descarga não fica localizada, se ela se dissipa, vai para outras áreas, tipo um fio de luz na água, aí você vai ter as manifestações clínicas dessa descarga, que dependendo da região do cérebro que for, você vai ter a manifestação sintomática. Se for no hemisfério direito, uma região motora, você vai ter a manifestação no lado esquerdo. E aí você vai ter. Essa convulsão pode ser autolimitada, ela para por conta, a maioria delas, ou não. Ela pode continuar, não passar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos e se tornar uma coisa mais grave, chamada estado de mal epilético, estado de mal convulsivo. Mas esse tempo aí, quanto mais deletério é. Quanto mais tempo alguém fica numa convulsão, ele está consumindo as duas coisas básicas, energia e oxigênio do neurônio. E o neurônio não tem reserva. Por isso que é muito importante conter uma crise convulsiva, de interrompê-la, se ela não parou logo, procurar, porque você não sabe se a convulsão vai durar 4 minutos ou 1 hora. E tem estratégia para interromper, então? Tem, quando a nível hospitalar, né, ou atendimento de ambulância pré-hospitalar, mas com pessoal treinado, existem fármacos, existem protocolos para se interromper uma crise convulsiva. Bem aplicados, a tendência é ter uma boa resposta. Os casos de estado de mal epilético que eu falei, refratários ao tratamento, são pouco frequentes. Existem, mas não é a rotina. Né? Mas então você pode ter uma epilepsia na infância que com o crescimento, desenvolvimento, o tratamento, mas principalmente o desenvolvimento desse cérebro pode se resolver e você não ser um epilético na vida adulta. Você pode, e a epilepsia tem epilepsias que acontecem no primeiro mês de vida, no primeiro ano de vida, na pré-escola, na vida escolar, na adolescência, algumas síndromes epiléticas específicas, e na vida adulta. Uma pessoa pode sofrer de um acidente vascular cerebral e pela agressão, pelo insulto desse AVC, ela ter uma crise convulsiva causada pelo AVC. Depois, ela pode continuar tendo crises convulsivas, aí sequelar uma epilepsia sintomática causada pelo um AVC. Mas quando você tem uma epilepsia que você não acha uma causa estrutural, uma malformação cerebral, não tem motivo nenhum. Muitas vezes essa idiopática, ela tem uma possibilidade de ser uma epilepsia genética. E essa agressão externa, que tu comentou no início, é possível a pessoa ter uma convulsão por um toque de cabeça, alguma coisa? Traumatismo craniano, pode. De acordo com a energia envolvida, pode ter uma crise convulsiva. Concussão cerebral não é a mesma coisa. Não. Concussão é a batida. Concussão, a concussão é como se você tivesse, obviamente, porque quando você bate, por uma questão física, bateu o osso, mas o cérebro continua em movimento lá dentro. E ele bate no próprio osso. Né? Concussão é quando você vai ter uma perda de consciência. Perdeu a consciência, desmaiou ali, depois acordou. Mas não quer dizer que você convulsionou, de maneira nenhuma. Você deu um restart no sistema. Tá? Agora, se a batida foi muito forte e teve, por algum motivo, uma agressão neural do córtex,
hemorragias, mesmo que pequenas, edema, uma batida muito forte, onde você faz essa lesão de contragolpe. A cabeça está indo assim, ela bate, o cérebro bate dentro do osso aqui e bate lá atrás de novo. E bate aqui e lá. Causa lesão nos dois polos. Você pode ter por edema cerebral e convulsões, né? Meningite, meningoencefalite, pode causar uma intoxicação, hipoglicemia, afinal, faltou glicose para o neurônio, ele entra em sofrimento, desconfigura todo o potencial de ação, crise convulsiva, tá? Então, várias situações externas que não genéticas também podem gerar convulsão. Não quer dizer que vai ser uma epilepsia. Uma pessoa que convulsiona por uma hipoglicemia, ela não tem epilepsia. Epilepsia é a doença que tem como manifestação clínica crises convulsivas. Mas alguém pode ter uma crise convulsiva sem ter epilepsia. Ah, Isso. é a mesma coisa que tu falar que tu hoje tá com problema de atenção, mas dormiu 2 horas de noite e acha que Exatamente. tem TDAH. Todo mundo tem desatenção. Todo mundo não tem TDAH. Perfeito. É. E acho que é legal a gente trazer essa questão. Tu vê como o episódio ele vai se encaixando, porque todos esses sinais e sintomas que a criança pode ter, tu tem que conviver com a criança. E aí tu, desde o início, tu falaste da rotina, desse contato pai e mãe com os filhos, e como hoje, o jeito que a coisa anda, eles estão mais distante das crianças do que próximo. E como pode dificultar, às vezes, esse essa mensuração dos sinais, porque quando o pai ou a mãe vai ver, isso já está mais exacerbado porque não conseguiu ver no início, porque está longe da criança. Isso. Com certeza, todos os pais e mães erram. E eu sou pai. Porque eu sei que a gente não quer errar. Uhum. A gente erra sem querer. E quando a gente tá em função de, não por opção, mas situações, períodos onde a demanda de profissional é muito grande, a gente acaba se descuidando. Tá? Se descuidando, delegando o cuidado, não sentando junto, não almoçando junto, não jantando junto, não botando para dormir. Algumas coisas é fácil eu dizer assim: ah, meu filho não tem problema para dormir. Você coloca ele para dormir alguma vez? Não, só minha esposa. Então como é que você sabe? Uhum. Quem fica uma hora no quarto tentando fazer a criança dormir é tua mulher? Não, não. Meu filho não tem dificuldade de matemática. Você faz o tema? Não. Como é que você sabe? Né? Exato. Então, assim, ó, mas eu sei que quem passa por isso não gostaria. Mas são circunstâncias. O que a gente tem que é se atentar aos sinais, mudanças de comportamento, ver como é que está o som dessa criança, porque nem tudo dói, né? Sintoma que dói é fácil, tá doendo. E o que não dói? Uhum. Então tem que ter uma sensibilidade. A única maneira de ter sensibilidade é convivendo, conversando, brincando, falando, perguntando, observando. E as crianças precisam disso. Como é que se dá autonomia para uma criança? Não se dá, se ajuda a desenvolver. Hum. Autonomia você não dá, agora você tem autonomia. Não, eu vou te ajudar a desenvolver essa capacidade de fazer assim. Agora você já sabe. Enquanto a criança não tem, você continua mentorando. Você só dá para ela autonomia quando você vê que ela já tem a autonomia. Uhum. Autonomia no banho. Quem é que ensina uma criança a tomar banho? Ué, pai e a mãe. Quando o neném é pequeno, a gente testa a água com termômetros, com o cotovelo, benze a água, faz e acontece. Depois leva o nenê, seca, põe roupa, dá uns beijos, dá umas brincadinhas, depois vai lá, limpa todo o banheiro. Mas à medida que essa criança vai crescendo, a gente já coloca ela em pé ali. Não, fica em pé para a mãe tirar, ou para o pai tirar a tua roupa. Levanta o pezinho, a gente já não levanta mais, a gente diz, levanta o pezinho. Se a criança não levantar, ela olhar para ti, ela não está entendendo. Opa, mas já era para estar entendendo nessa época, está caminhando, era para entender, pezinho. Uhum. Se você É, não dá banho, você não observa. perfeito. É um sinal. Sinal. Então, assim, à medida que a criança já vai para o chuveiro, ó, vamos lavar o pé, quero ver você lavar o seu pezinho. Claro que vai lavar mal lavado, mas você já pede. Se a gente observar, a gente sempre toma banho igual, né? A gente tem uma rotina no pé. É verdade. Só quando a gente entra sujo, diferente, daí a gente muda, mas geralmente é igual. A criança também vai ter a rotina de banho. Se ela vai começar a lavar o pescoço, o rosto, o cabelo, ou vai lavar o pé primeiro, né? Então, o ideal é a gente ir usando menos a mão e mais a boca, orientando. Uhum. Até que vê que a criança está fazendo tudo, se secando, a gente só manda tomar banho, vai tomar banho. Porque não precisa mais estar lá dentro. Mas isso é um treino. Se vestir, a gente orienta, aí vai botar virado, a gente vai perguntar, você não acha que está virado? Cadê a etiqueta? Ou a maneira como cada um ensina.
Você ensina a criança a colocar e ver o lado correto. Quando você vê que a criança já sabe, agora você já diz. Pega a sua roupa, vê se ela sabe se localizar no próprio armário. Isso é com o tempo. Não tem a idade para fazer isso. Mas não pode deixar a criança chegar na adolescência e não saber escolher a roupa. Ah, então, mas isso você só vai conseguir estando junto. Falar sobre a alimentação do seu filho só se você enxergar o que ele come. O quanto ele come, com que tempo ele come. Porque ficar 1h30 almoçando é o quê? Perde tempo, né? Essa criança está dispersa durante o banho, ou durante a alimentação, está olhando, está com a tela na frente. Então, a convivência, estar mais junto, estar mais próximo para as coisas do dia a dia é fundamental, não só para você ajudar essa criança no desenvolvimento, fazer o que precisa, mas identificar quando as coisas não estão dando certo. E aí pedir ajuda. E aí procurar ajuda. Perfeito. Tem algum local que os pais podem consultar esses detalhes que tu trouxeste de, por exemplo, levantou o pezinho, não tá levantando, é um sinal. Como os pais podem saber? Porque eu acho que no momento que tu não tem esse conhecimento, a ignorância no tom de ignorar, de não saber, Sim. vai perpetuar algumas coisas que não tem que fazer, né? Olha, teoricamente, na carteira de vacina, que não é uma carteira, né? É um livro, né? É um livrinho de vacina. Lá já tem muito sobre fases, tá? Mas eu sei que ninguém lê aquilo, tá? Eu sei. Por quê? Ué, porque meus filhos tinham essa carteirinha, eu não li. Bem simples. Ah, é porque tu já sabia? Não, porque eu não li. Deveria ter lido, quem sabe, deve ter coisa lá que eu precisaria saber. Eu olhava lá gráfico de peso, estatura, tamanho da cabeça, isso, e deu. Era isso. Isso tem tudo no livro lá. Tem, olha lá. Então, pediatra é o fiel escudeiro para tirar essas angústias e agonias, né? A pessoa mais qualificada para conversar sobre cada fato. Quando é que se começa a dar alimentação a uma criança? É o pediatra que sabe a hora, não a vizinha. Ah, mas a vizinha disse que seria melhor começar com um churrasco e não com frutinha. Aí você vai ter que ver com quem você vai querer conduzir, né? Hoje, a busca por informação ela está fácil. O nosso problema não tem informação. O problema que nós temos que ter é saber ter filtro para saber se a informação é confiável. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela disponibiliza, a Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil também tem lá um material, eu até posso deixar o link depois, Perfeito. tá? Que chama-se Aprenda os Sinais, haja cedo. Ah, top. Aprenda os sinais do quê? Do que é normal. Porque se você sabe o que é normal, você identifica o anormal. Aquilo lá não foi feito, aprenda os sinais, haja cedo, não foi feito para falar de transtornos. Foi para dizer o que cada fase é esperado que se faça. Fase, não dia. Qual é a época para uma criança caminhar? 1 ano. Não, 1 ano está dentro da época. Tem criança que caminha com 10. Mas a gente sabe que a maior parte, mais 95%, com 1 ano e 3 está caminhando. Com 15 meses. Se esse filho está com mais de 15 meses e não caminha, a pergunta é por que esse 95% já caminha? Não, mas é que fulano é preguiçoso. Criança não é preguiçosa. Criança não é preguiçosa. Ah, não fala porque é preguiçoso. Isso é mentira. Cada um tem seu tempo. Outra enorme mentira. Se fosse assim, vamos esperar essa criança caminhar até os 90 anos, então, né? Vai que o tempo dela aos 80. Não existe. Existe um tempo padrão. Se você foge desse padrão, não quer dizer que você tem um transtorno, mas está com atraso. Procura ajuda. Nesse material diz, na fala, na comunicação, na parte motora, para cada fase, o que esperar. E caso não esperar tal, não faz tal isso, converse com o pediatra. E enquanto isso, como você pode ajudar seu filho em casa? Por isso que é um material que eu gosto muito, é um material internacional, que foi traduzido para nós e a Sociedade Brasileira de Pediatria e a de Neurologia Infantil disponibiliza. Pois eu deixo o link para ti aí, bem tranquilo. Combinado, excelente. Conta pro pessoal onde que eles podem te encontrar depois de escutar essa aula aí, provavelmente vão querer, ó, bater na tua porta. Nós estamos bem de neuropediatras na cidade de Santa Maria, né? Eu trabalho lá na clínica Pedinel, lá com um time de pediatras, assim como outras clínicas têm. Eu trabalho lá não sozinho, né? Então tem pediatras, tem nutricionista, fonoaudiólogo, enfim, uma clínica multiprofissional. Então só na Pedinel. No passado já atendi
Saía, mas hoje é só na clínica Pedinel e também atendimentos, mas daí de pacientes que já são meus, Uhum. pacientes online também eu atendo. Por quê? Porque eu já conheço esse paciente, eu já sei tudo. Então, um paciente às vezes se deslocar de cidades longe. Vamos pegar um exemplo, pacientes com autismo. Vem lá de Uruguaiana. Às vezes para essa criança é um sofrimento. Então, para pacientes que eu já conheço, que eu já tenho histórico, eu já manipulei, às vezes o atendimento online é possível. Pacientes que se mudaram de cidade, mas querem manter o vínculo. Mas primeiras consultas não há como, porque tem que ver, Sim. enxergar, conversar, tocar quando for necessário tocar, que tem criança que não deixa. Né? Então a gente vai conquistar confiança para daí sim poder ajudar, se for possível. Excelente. Bom, acho que aprendemos bastante, né, Gabriel? Gabriel estava vidrado ali nas informações. Luciano, a gente quer te agradecer muito a presença, o teu tempo que é corrido, né, a correria que tu comentou aí que todo mundo tem, né, essa. E pra gente finalizar, a gente quer te agradecer com uma lembrança da nossa patrocinadora, a Padoca Arte, Cozinha Criativa. Olha aí, Você mandou aí uma lembrancinha. E essa lembrança é justamente para te agradecer teu tempo, o teu conhecimento, e também a coragem de se expor, de trazer esse conteúdo para o pessoal que precisa pensar na próxima geração, né? Que a vida tá exato. passando e o nosso legado é poder deixar, se não conseguirmos deixar um mundo melhor, que a gente consiga pelo menos deixar comportamentos melhores. Eu acho que se a gente não conseguir deixar um mundo melhor, o que eu acho que nós não vamos conseguir, a gente tem que deixar um mundo que seja recuperável por eles. Exatamente. Né? Se investir maciço nas crianças, elas consertam o que a gente estragou. Uhum. Né? O problema é que às vezes é difícil conseguir orientá-las no caos mundial que a gente vive, falando em tudo que envolve, né? Desde saúde, tudo, né? Então, mas eu te agradeço muito a oportunidade de poder trazer de uma maneira simples. Eu gosto sempre de ir direto ao ponto, Perfeito. falar o que tem que ser falado, tá? Não é uma regra. Eu tenho filhos, eu tenho dificuldades com filhos, eu tenho problemas com filhos, eu tenho brigas com filhos, isso faz parte, porque a gente é nada mais do que mentor, protetor e financiador dessas crianças, né? A gente tem que cumprir esse legado, né? Amar eu faço de graça, nem consigo não amá-los, né? Mas até para a gente quer que as crianças desenvolvam autonomia na vida. Autonomia. Ninguém é igual a ninguém e ninguém precisa ser igual a ninguém. Só não deve se prejudicar, né? Se você conseguir ser quem você é, sem ter prejuízos individuais, e obviamente coletivos, mas principalmente individuais, tem problema nenhum ser diferente, Fechou. né? Excelente. Então, pessoal, muito obrigado para todo mundo que ficou até o final. Espero que vocês tenham aprendido muito também, assim como eu e o Gabriel aqui. Não esqueçam de deixar o like de vocês aqui, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, porque isso é muito importante para a plataforma entender que a gente está produzindo um conteúdo relevante. Além disso, em algum lugar dessa tela durante o episódio tem um QR Code ali, e nesse QR Code estão os nossos patrocinadores. Então a gente já quer agradecer a Fábrica de Suplementos, o Dr. Jorge Silva Lopes, a Causo Mais, a Clínica Odontológica Abascal, a SimpleMed e a Trackfield lá do Shopping Praça Nova. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Além disso, se você tem alguma marca, se você tem algum produto e você quer trazer para dentro do SalosCast, aqui embaixo também tem um link sobre as ativações da marca. Lá eu explico tudo bem direitinho como que vocês podem trazer a sua marca ou a sua empresa para dentro do SalosCast. Então, para finalizar, deixa o like de vocês aqui, se inscrevam no canal e compartilhem esse conteúdo com mais pessoas que também precisam aprender muito sobre o desenvolvimento das crianças. Eu aguardo vocês no próximo episódio. Um grande abraço.